Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada, e hoje eu vou falar alguns pontos que podem ser muito úteis para você que está me ouvindo. Eu vou deixar os meus contatos, né, que é Facebook Leis do Sucesso. O meu site é www.ragosta.jur.adv.br. O meu e-mail tatiana.r.m@uol.com.br. E o meu telefone é 3439-8585. Repetindo, 3439-8585. Amanhã, os primeiros 10 e-mails e as primeiras 10 ligações, eu vou fornecer uma reunião gratuita. Então, quem mandar os primeiros 10 e-mails, que já pode começar a partir de agora, e as primeiras 10 ligações a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, terão direito a fazer uma reunião gratuita comigo. E só lembrando que no dia 24/2, ou seja, na próxima semana, eu vou estar falando sobre o FGTS, a revisão que está sendo muito falada no momento sobre o FGTS. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho de despensão. Mas o que é a tal da despensão? É a renúncia à pensão por morte atual, tá? Para somar um novo período de contribuição que o segurado falecido fez após se aposentar. Então, o que significa isso? A pessoa se aposentou, tá? O João, por exemplo, o João se aposentou e depois que ele se aposentou, ele voltou ao mercado de trabalho. Então, ele continuou, porque sempre que a pessoa volta ao mercado de trabalho, ela tem que continuar recolhendo para o INSS. Então, ele voltou a trabalhar e voltou a recolher para o INSS, mas ele já estava aposentado. E ele veio a falecer. E a esposa recebeu só o tocante à aposentadoria, que virou pensão por morte. Mas, se a viúva quiser, ela pode pedir a despensão. O que é a despensão? Ela cancela a pensão por morte atual e pede uma nova pensão por morte, onde entram os valores que ele contribuiu para o INSS depois que ele estava aposentado. Então, às vezes, 20 anos depois de aposentado, ele ainda recolheu o INSS. Então, é feito o recálculo para verificar se vale a pena ingressar ou não com a ação. Então, a dispensão, ela considera o tempo trabalhado e de contribuições do segurado falecido, como se o próprio fosse requerer a sua desaposentação. Então, é bem parecido com a desaposentação, só que no caso, o segurado faleceu e a mulher recebe pensão por morte. E por que isso é possível? Porque o direito do aposentado falecido passa para o seu dependente, como no caso a viúva. Então, isso às vezes gera um aumento muito grande. Só que agora, também, mais do que nunca, precisa ser feito o cálculo para ver se vale a pena, porque agora mudou a maneira de calcular. A partir do dia 28 de fevereiro, a maneira de calcular é outra. Então, esse cálculo aí vai reduzir um pouquinho. Então, antes de entrar, ouça o meu conselho, faça os cálculos para verificar se vale a pena entrar ou não com a ação, tá? Como eu falei um pouquinho da desaposentação, então, vamos lá que eu vou esclarecer alguns tópicos, né, para quem tem algumas dúvidas. Inclusive, eu já fiz um programa todo só sobre desaposentação, que é o quê? A renúncia da aposentadoria que o segurado está recebendo da Previdência Social, para somar o novo período que ele contribuiu após se aposentar. Então, é o caso da pessoa que está trabalhando, aí ela está trabalhando e se aposenta. Aí, depois de aposentada, ela volta ao mercado de trabalho. E voltou ao mercado de trabalho, não importa se você já é aposentado ou não, você tem que recolher, tá? É obrigatório, não é facultativo. E aí, a pessoa volta a recolher e ela pede o quê? O cancelamento dessa aposentadoria atual para receber uma nova aposentadoria, sempre mais benéfica, ou seja, o valor maior. Então, é feito os cálculos, né, para verificar se é possível ou não ingressar com essa ação de desaposentação.
e aí ela vai renunciar à aposentadoria atual para recebimento de uma nova aposentadoria com valor maior. É importante deixar claro que muita gente não sabe que não é só aposentadoria por tempo de contribuição que dá para ingressar com a desaposentação. A aposentadoria por idade também é possível, sim, e muito vantajosa, porque se a pessoa se aposentou, vamos supor, em 2004, e agora ela quer pedir a desaposentação, ela contribuiu mais 6 meses, né? E ela quer pedir a desaposentação, o fator previdenciário que lá atrás, o fator previdenciário que nem entrou nos cálculos, agora ele pode entrar de uma maneira benéfica e aumentar o valor da aposentadoria. Então, vale muito a pena verificar se a pessoa tem ou não esse direito e fazer os cálculos. Eu repito, sempre faço os cálculos. Não dá para entrar com uma ação desse tipo sem fazer os cálculos, tá? Então, a desaposentação, de uma maneira bem simplificada, ela é a troca da aposentadoria. E é importante que o aposentado e o pensionista saibam, no caso de desaposentação ou dispensão, que o benefício atual não será cessado, ou seja, a pessoa não vai ficar sequer um dia sem receber. Cancela a pensão por morte ou a aposentadoria anterior e implanta um novo benefício no mesmo dia. Então, não tem o menor problema da pessoa entrar e ficar sem receber. Claro que desde que você entre com uma pessoa experiente que saiba fazer o pedido, né? Não adianta você entrar com um advogado que atua em outra área, porque aí você realmente corre risco. Então, procure um advogado previdenciário para fazer o seu pedido. E tem um ouvinte aqui no ar, então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É com a Hilda. Pois não, em que posso te ajudar? Então, Tatiana, eu falei com você esses dias sobre a minha vista, que eu não enxergo de uma vista. Então, eu só tenho uma vista. Aí, o que acontece? Eu peguei alergia de muitas coisas, entendeu? E tá me dando problema. Agora mesmo ela tá muito ruim. Aí, eu gostaria de perguntar para você falou para mim que eu tenho o direito de entrar com uma ação de um afastamento, né? A senhora tá pagando, desculpa, porque eu falo com muitas pessoas, eu não lembro. Não, eu pago o INSS. Tá pagando o INSS? Tô. Tá. E a senhora já foi no posto pedir o auxílio doença? Não, é porque é o seguinte, é por isso que eu estou perguntando de novo para você, porque eu gostaria de saber, eu vou ter que passar com a médica primeiro, né, para contar para ela, né, não é? Uhum. Aí ela me dá o laudo, né? Isso. Aí que eu vou recorrer. A médica vai te dar o laudo, aí a senhora vai ligar no 135 e agendar uma perícia médica no posto do INSS mais próximo da sua residência. Isso. Aí, se o INSS conceder, a senhora vai receber auxílio doença. Se o INSS negar, aí a senhora tanto pode entrar com recurso ou pode procurar um advogado para entrar com uma ação. Ah, entendi. Entendeu? Ah, então agora eu entendi bem claro. Tá bom. Tá bom? Tá. Obrigada. Viu? Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, então, o que acontece? Tem muita gente que, às vezes, me liga. Deixa eu passar meus contatos, eu vou entrar no assunto do auxílio-doença. Meu telefone é 3439-8585. Repetindo, 3439-8585. O site do escritório, www.ragosta.jur.adv.br. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. E o Facebook, Leis do Sucesso. Então, todos os programas que eu faço, eu estou postando no Facebook Leis do Sucesso. Você que pegou agora... Meu nome é Tatiana Ragosta e se você, porventura, não conseguiu ver o programa inteiro, depois você acessa o Facebook Leis do Sucesso que eu vou postar, tá ok? Então, um assunto que eu vejo, assim, que as pessoas têm muita dúvida, é o auxílio-doença. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas me ligam dizendo o seguinte, olha, Tatiana, faz uns 10 anos que eu não pago o INSS, mas eu preciso do auxílio-doença. Então, o que acontece? Nessas condições, realmente não dá, nem advogado não vai conseguir
fazer a pessoa voltar a receber ou receber o auxílio-doença. Por quê? Porque ela perdeu. Sempre que eu deixo de pagar o INSS por mais de 2 a 3 anos, eu perco a qualidade de segurada. Então, eu perco o direito ao auxílio-doença, salário, auxílio-maternidade, eu perco tudo que eu teria direito, tá? Eu posso me aposentar por idade, mas eu deixo agora no momento de receber qualquer tipo de benefício, né? Então, as pessoas, elas ficam confusas quanto a isso. Então, como é que funciona para o INSS? Se eu tenho, vamos supor, eu tenho diabetes, tá? Só exemplo. Eu tenho diabetes e eu começo a pagar o INSS e daqui a um tempo eu falo, não, olha, pago 1 ano o INSS e falo, ó, eu vou parar de trabalhar porque eu tô com diabetes. O INSS vai falar, olha, Tatiana, você tá errada, porque quando você entrou, já era pré-existente a doença. Então, você não faz jus ao auxílio-doença. Agora, se eu entro para começar a pagar o INSS, eu tenho diabetes, começo a pagar o INSS, só que depois eu entro em coma, ou sobe muito, eu perco uma vista, é outro problema. Daí houve um agravamento da minha situação. Neste caso, sim, eu tenho direito ao recebimento do auxílio-doença, tá? Então, algumas doenças, como por exemplo, um câncer, a pessoa não precisa ter 12 contribuições, hanseníase, a pessoa não precisa ter essas 12 contribuições anteriores. Basta ela começar a pagar, ela pagou no 2º mês, descobriu ser portador de câncer, ela já pode imediatamente pedir o auxílio-doença, tá? Então, tem uma pessoa na linha, eu vou interromper só um pouquinho para atender, eu já volto a falar. Alô? Alô, boa noite, doutora, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Doutor, meu nome é Francisco, eu queria fazer uma pergunta rápida. O grande caso é o seguinte, eu trabalho numa empresa de segurança, correto? Correto. E eu tenho fase de aposentadoria, correto? Só que eles não pagam as horas extras em folha de pagamento. E eu acredito que eu preciso disso aí para poder dar entrada na papelada. Qual o parecer da senhora? Peraí, eu não entendi a sua pergunta. O senhor trabalha numa empresa, o senhor faz hora extra, eles não estão pagando a hora extra porque o senhor é aposentado? Não, eu vou me aposentar, estou em fase de aposentadoria, eu vou entrar com a papelada, correto? Uhum. Só que eu faço horas extras, folga trabalhada, e eles pagam por fora, correto? Eu queria saber qual o parecer, como a senhora pode me orientar, por gentileza. Bom, eu primeiro já vou esclarecer que eu nem atuo na área trabalhista, eu faço previdenciário. Trabalhista eu não mexo, eu não tenho nem tempo de mexer com trabalhista. Mas assim, eu te oriento a conversar aí no sindicato, a ver o que o senhor pode fazer antes de entrar com briga, com ação, até porque o senhor está dentro da empresa, tá? Então procura o sindicato, eles vão orientar o senhor, depois o senhor procura a empresa, conversa, aí em último caso o senhor entra com ação, tá ok? Ah, então tá ótimo, agradeço a orientação. Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Então, falando um pouquinho mais de auxílio-doença, que as pessoas não têm nem ideia de como acontece, agora ele sofreu algumas mudanças, né? Então, o que é? Uma prestação ao segurado que quando ele está incapacitado para o seu trabalho, antes era 15 dias, agora é por mais de 30 dias, tá? O empregador fará o pagamento até o 30º dia. Após esse período, o INSS que vai pagar. O aposentado, por exemplo, que volta a trabalhar e é acometido por alguma doença, ele não faz jus ao auxílio-doença. Então, ele paga o INSS como as outras pessoas, mas ele não vai ter direito ao auxílio-doença. A pessoa que começa a pagar o INSS já doente, que é o que eu estava falando, só poderá pedir auxílio-doença se comprovar que a doença piorou muito, que é o caso que eu estava explicando da diabetes. Que assim como a diabetes, existem outras doenças pré-existentes, mas que no caso, quando a pessoa entrou no INSS, ela tinha uma situação. Por exemplo, a pessoa que tem um problema de coluna, ela entrou no INSS, ela já tinha aquele problema, o médico já tinha detectado, tudo mais. Só que com o tempo, como ela foi pegando mais peso, foi ficando mais velha, aí vai ficando mais pesada e aí começa a piorar a coluna. Então, ocorre o agravamento. Aí sim, a pessoa tem direito a receber o auxílio-doença. Agora, outra coisa, não existe tempo máximo para o recebimento
do auxílio-doença, ele é pago enquanto durar a incapacidade, porque tem uma lenda urbana que fala, olha, a pessoa que está recebendo 2 anos de auxílio-doença já tem direito à aposentadoria por invalidez. Não é assim que funciona, não. O INSS paga enquanto existir. Agora, se você comprovar que não tem mais como trabalhar, aí tudo bem. Tem mais um ouvinte na linha. Alô? Boa noite, doutora. Boa noite, com quem eu falo? Elizabeth. Abaixa um pouquinho o rádio, por favor, que está dando interferência. Abaixei. Pronto, vamos lá. Doutora, é o seguinte, a minha filha trabalha há 6 anos registrada, né? E antes disso ela começou com 12 anos como voluntária de uma creche. Depois, agora 6 anos, é professora. Agora ela está registrada tudo bonitinho. Agora ela está grávida. E ela foi levar as documentação para fazer o auxílio natalidade, foi falar no trabalho, porque agora é o trabalho que dá entrada no auxílio natalidade. Não é ela pessoalmente, ela tem que levar os documentos até a escola, e a escola que dá entrada. Sim. Só que eles falaram que agora é instituto. Não faz mais. Deram a entender que ela não tem mais direito a auxílio natalidade, sendo que é recolhido o INSS dela todo mês. Não, aí ela tem direito, sim. Se é recolhido o INSS, ela tem direito, assim, ao auxílio maternidade. Entendi. Se porventura então, eles não quiserem dar, aí ela vai no próprio posto do INSS e se informa. Entendi. Desde que esteja em dia. Agora, se tiver algum problema que a escola não está pagando direito o INSS, não está contribuindo como deveria, aí ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim ela tem direito. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, esse também é um outro problema que a gente vê que é muito comum, a pessoa a pessoa acredita que ela tem direito, né, àquele benefício, e quando ela vai ver, eu tenho casos até, tem um deles que o cliente, ele sofreu um acidente, ele ficou paraplégico, e quando ele foi pedir o auxílio-doença, ele soube, para surpresa dele, que a empresa não estava recolhendo, embora ela descontasse dele, ela não estava recolhendo. E isso a gente está com uma ação judicial, porque o INSS diz que não quer pagar, só que o INSS ele tem o dever de fiscalizar as empresas. Então, se o funcionário de uma determinada empresa, ele não está recebendo o auxílio-doença porque a empresa deixou de pagar, o funcionário ele não pode ser prejudicado por uma coisa que a empresa deveria ter feito e o INSS deveria ter fiscalizado. Então, nesse caso, o funcionário pode sim procurar a justiça, procurar o INSS, porque ele tem total direito ao recebimento, ele não pode ser de maneira alguma prejudicado, tá? Então, tem mais um ouvinte, vamos lá. Boa noite. Alô, boa noite. Pois não, com quem eu falo? É Vitória. Pois não, dona Vitória, em que posso ajudá-la? Então, eu vou ser operada agora dia 9 de março. Sim. E eu trabalho na escola também. Então, eu falei com a menina do RH e eu falei da lei nova, né? Sim. Aí ela falou que ainda não está não foi aprovado. Não, ela vai começar a partir do dia 28 de fevereiro. Se a senhora sair agora, vai ser a lei antiga. Vai ser a lei antiga? Vai ser a lei antiga. Vai pegar os 80% dos seus salários de contribuição, né? Vai pegar os 100%, exclui os 20 menores salários, 20% dos menores salários, faz a média. Com o valor da média, eles vão pagar 91% para a senhora, porque os outros 9% é para custear a Previdência Social. Tá. Então, o tempo que a senhora ficar recebendo auxílio-doença é como se a senhora estivesse contribuindo para o INSS. Quando a senhora voltar a trabalhar, aquele tempo que a senhora ficou sem pagar, ele vai contar como se a senhora tivesse pago o INSS, porque eles descontam 9%. Tá, então ele só vai valer mesmo a partir do dia 28 de fevereiro, eu entrando para fazer a cirurgia dia 9 de março, então eu vou ficar na lei antiga, então, né? Se a senhora já pedir agora, vai cair a lei antiga. Mas como eu vou operar em março, não tem direito já? Porque já está na lei? Eu entendo que sim, aí já aplica a lei nova, né? Se a senhora saísse agora, seria a lei antiga, mas em março será a lei nova.
Então, se eu operar dia 9 de março, eu vou entrar na lei nova, é isso? Na lei nova, que eles vão fazer essa média, ou vão pegar os 12 últimos salários, e o que for menor a senhora vai receber. Ah, ok, então. Tá bom? Agradeço muito, Imagina, eu que agradeço a senhora. Uma boa noite. Uma boa noite. Então, o segurado que está em gozo de auxílio-doença, ele terá o contrato de trabalho suspenso, ou seja, a empresa não pode demiti-lo, tá? Ele só vai poder ser demitido em caso de justa causa. Do contrário, não tem como demitir um empregado que está com contrato de trabalho suspenso. Um outro requisito do auxílio-doença é que ele nunca pode ser menor do que um salário mínimo. Então, vamos lá. Tem um ouvinte na linha. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Lucimar. Dona Lucimar, por favor, a senhora abaixa um pouquinho o rádio que está dando interferência. Pois não. Pois não, já baixei. Pois não, então vamos lá. Então, assim, eu queria só uma explicação. Eu comecei a pagar o INPS faz 5 meses, né? E eu tenho uveíte, um problema na vista que eu já tomo remédio já há mais de 8 anos. Tá. E ela tá piorando agora, né? E, assim, aí eu liguei para ver se eu poderia receber o auxílio doença, porque os remédios são muito caros, né? Não, ainda não. A senhora está pagando há 5 meses, a senhora tem que pagar mais no mínimo 7 meses. No mínimo 7 meses. Tem que ter 12 contribuições para a senhora pedir. Antes disso, não tem como. Ah, é? É. Aí eu pago 7 meses e vou no INPS. Depois de pagar 1 ano, quando a senhora tiver 1 ano, se tiver piorado a sua situação, aí sim, a senhora vai no INSS, agenda uma perícia no 135, e aí a senhora pede o auxílio-doença. Mas ela já está ruim à vista. Mas a senhora não é segurada, a senhora não tem 1 ano. Ah, tá. Sem 1 ano a senhora não vai conseguir, a senhora pode estar cega, não vai conseguir. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, eu agradeço a sua atenção. Imagina, tá? Eu que agradeço a senhora. Boa noite. Então, um outro requisito é assim, quem recebe auxílio-doença pode entrar com uma ação de concessão de aposentadoria por invalidez, tá? Desde que comprovada a perda da capacidade laboral e que é irreversível, ou seja, eu perdi essa minha capacidade de trabalho e não tem mais volta, eu não tenho mais como recuperar. Uma pessoa tetraplégica que não tem como recuperar os movimentos, sim, ela pode ser a qualquer momento aposentada por invalidez, tá? Aí depende, às vezes o INSS não quer aposentar e você pode sim procurar entrar com uma ação para ter isso direitinho, essa aposentadoria. Até porque o auxílio-doença você vai receber 91% do salário de contribuição, enquanto a aposentadoria por invalidez 100%, que interessa muito mais. Você vai ter só nisso 9% de aumento. E uma outra, então, como eu já disse, você precisa ter 12 meses, tá? Para a maior parte das doenças, a exceção está no artigo 152 da Instrução Normativa do INSS 45/2010, que é, por exemplo, neoplasia maligna, que é o câncer, hanseníase. Então, esse tipo de doença não precisa ter os 12 meses de contribuição. E uma outra coisa, o INSS, muitas vezes a pessoa vai pedir auxílio-doença, ele estipula um período de cura. Vamos supor, é uma pessoa de 18 anos que quebrou o braço. Eles calculam que em 30 dias a pessoa está boa. Só que a pessoa que tem 50 anos e quebrou o braço, ela vai pedir auxílio-doença e ela vai receber só 30 dias, porque eles fazem o cálculo para a pessoa, para todo mundo. E eles incluem, só que cada um tem uma idade. Então, assim, se você não está recebendo seu benefício, não é porque você está errado, porque o INSS, ele faz isso mesmo. E ele concede um tempo e depois ele nega e não dá mais esse benefício, tá? Então, procure seus direitos, vá no juizado especial, entre com ação. Se você realmente está acometido por alguma doença e o INSS está barrando o seu direito, você não se aflija por isso, corra atrás, vá no médico, peça uma série de laudos para comprovar que realmente você tem aquele problema. Depois você entra com uma ação judicial,
pede auxílio-doença, junta todos os laudos. Se o seu problema, às vezes a pessoa tem um problema que você olhando para a pessoa, você vê. Então, ela está com uma bolsa de colostomia, por exemplo, você tira uma foto para juntar no processo, porque o juiz vai olhar a situação da pessoa. Muitas vezes ele já concede a tutela olhando para a pessoa. Então, corra atrás dos seus direitos, não espere, porque realmente é complicado o auxílio-doença no INSS. Bom, gente, o programa já está acabando, eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, repetindo, 3439-8585. As primeiras 10 ligações amanhã, a partir das 8 da manhã, e os primeiros 10 e-mails a partir de agora, eu farei uma reunião gratuita, tá? Vou deixar, o meu e-mail é tatiana.r@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso e o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Gente, uma boa noite, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Semana que vem estaremos aqui com FGTS. Boa noite.